Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que prazer e alegria estar novamente aqui com os irmãos para juntos aprendermos aqui a Escola Bíblica Dominical, a IBD, Classe dos Adolescentes. Hoje a lição de número 11, liderança em tempos de crise. Um assunto bem pertinente, que retrata os nossos dias, como nós estamos passando por esse período, vencendo já esse período de pandemia. E é interessante que Deus, Ele sempre dá estratégia para o seu povo, para a sua igreja, para aqueles que se disponham em fazer a obra do Senhor. Então partiremos já para o texto áudio, lição de número 11, liderança em tempos de crise, quarto bimestre, classe dos adolescentes. Texto áudio. Neemias 6, 3 e 4. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhe respondi. Então enviaram cartas a Neemias por 4 vezes, tentando pará-lo, fazê-lo desistir daquele propósito. Mas quando nós colocamos o propósito de Deus no nosso coração, nós não olhamos para dificuldades. Em cada dificuldade nós vamos encontrar a saída, a solução para nós enfrentarmos problemas diversos, tanto problemas familiares, problemas econômicos, problemas da sociedade, problemas administrativos. Deus sempre dará uma estratégia tremenda e maravilhosa quando nós se dispunhamos, quando nós colocamos à disposição do Senhor para realizar a tua tão maravilhosa obra. Leitura bíblica está no livro de Neemias, no capítulo 1, do versículo 1 ao 11. Depois os irmãos estarão lendo em classe com os adolescentes. Partiremos para a introdução. Eu não vou fazer a leitura bíblica para não tomar muito tempo. Porém, posteriormente, os irmãos a farão em sala de aula com os adolescentes. A leitura bíblica é Neemias capítulo 1, do versículo 1 ao 11. Introdução. Nesta lição estudaremos a forma concisa do livro, a vida e a obra realizada pelas mãos de Neemias, trazendo uma visão panorâmica e destacando os principais acontecimentos narrados no livro que recebe o seu nome. Um homem efusivo, de efusivo amor ao seu povo e ao nosso Deus, e de inarredável firmeza de caráter e propósito, que de forma impoluta liderou seu povo na árdua tarefa da reconstrução dos muros de Jerusalém. Finalmente veremos como Neemias congregou o seu povo ao Deus Todo-Poderoso, levando a trilhar pelo sublime e irreconciliável caminho do arrependimento, e trazendo o cumprimento da palavra do Altíssimo, as bênçãos prometidas à lâmpada de Israel. Partiremos para o tópico de número 1, que diz: um coração sensível à necessidade da obra de Deus. Quando Neemias ele ouve a situação que se encontrava Jerusalém, ele arde no seu coração a necessidade de voltar para Jerusalém. Nasce no coração de Neemias um grande desejo
de fazer a obra de Deus, de realizar a obra da reconstrução. Nós percebemos que Deus agora começa a vocacionar Neemias para esta grande obra, porque nenhum sentimento nasce dentro de nós à toa. Quando nós desejamos fazer algo na casa do Senhor ou pela obra do Senhor, de uma forma geral, isso significa que o Senhor ele está nos vocacionando para esta grande obra. E Neemias, com o seu coração sensível ao Senhor, a ouvir a voz do Senhor, quando ele ouve a situação que se encontrava Jerusalém, seus muros todos queimados, o altar queimado, então a primeira atitude de Neemias antes de falar com o rei, a primeiríssima atitude de Neemias, isso chama muito a nossa atenção, que diante da situação, diante dos projetos, de qualquer pensamento, diante de qualquer coisa que nós desejamos realizar, a primeira atitude nós é entrarmos em oração e jejum diante da presença do Senhor. Então a primeira atitude de Neemias, antes de falar com o rei a respeito da obra do Senhor, ele foi orar, ele foi colocar a sua boca no pó, ele foi confessar a Deus os seus pecados, e na sua oração ele pediu a Deus perdão pelos pecados do seu povo. Além dele pedir perdão pelos seus próprios pecados, agora Neemias, além de ser vocacionado para uma grande liderança, para uma grande obra, Neemias também, agora ele passa a ser intercessor, ele começa a realizar a obra da intercessão. Tem aqueles irmãos da igreja que são de oração, é a obra da intercessão. Essa obra é uma obra maravilhosa de se realizar quando nós dobramos o nosso joelho, nós lembramos de nossos irmãos, nós lembramos da necessidade dos nossos irmãos. Então, além de Neemias ser vocacionado para uma grande liderança, para ser um grande líder, ele também foi chamado para ser intercessor. Diante do tópico 1, um coração sensível à obra de Deus. Neemias era um israelita que servia a corte real do rei Artaxerxes, rei da Pérsia, na condição de copeiro. Ele era um simples copeiro ali no reinado do rei Artaxerxes. Se fosse hoje, no nosso tempo, um simples copeiro, quem poderia imaginar que dali nasceria um grande líder? Talvez você aí na sua profissão, aonde você está com os seus afazeres, você não tem ideia, não imagina o que Deus pode fazer através de você. Deus pode te levantar como um grande líder nesta nação. Não só na sua igreja, não só no seu bairro, não só na sua comunidade, mas para ser um grande líder para a nação brasileira. E por ocasião do cativeiro, Neemias era o copeiro do rei. E quando ele ouve a situação, ele vai buscar a presença do Senhor. E nessa decisão de buscar a presença do Senhor é que ele recebe do Senhor a vocação. Então nós só conseguimos realizar a obra de Deus se nós formos vocacionados por eles. Em outra oportunidade nós poderemos estar falando sobre os dons vocacionados por Deus, os dons dados por Deus e a obra ministerial do Senhor. Ocasião em que os expatriados judeus, estando cativos na Babilônia, foram autorizados a retornarem à terra
para reconstruir a cidade de Jerusalém. Esse retorno foi realizado em etapas, sendo a última delas sobre a liderança de Neemias. Então, o último povo a sair ali do cativeiro foi o povo que estava sob a liderança de Neemias, cujo propósito principal era a reconstrução dos muros da cidade santa. Então já saíram dali do cativeiro com um propósito, com uma missão. Então Deus, Ele nos vocaciona e dá para nós uma missão, para nós realizarmos. E a missão de Neemias era a reconstrução do muro da cidade santa. A leitura bíblica nos traz a forma irrefutável e indelével o sublime sentimento no coração de Neemias. E isso se infere na constante expressão do versículo 4, que revela mais do que um lamento. Vamos ler o que diz aqui no versículo 4? E sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante os Deus do céu. Olha que coisa maravilhosa. Ele esteve por alguns dias, a exemplo de Daniel, que quando ele leu ali nas Escrituras que já havia terminado o tempo do cativeiro, Daniel colocou no seu coração a orar e a buscar a presença do Senhor por 21 dias, até que viesse a resposta de Deus. Aqui não diz quanto tempo Neemias orou, mas ele esteve em oração por alguns dias, orando e jejuando no propósito de voltar a Jerusalém para reconstruir os muros que estavam todos destruídos e queimados. No versículo 4, que revela mais do que um lamento, mas um agir no mundo espiritual pelo jejum. Então, quando nós colocamos no nosso coração o desejo de jejuar e orar, Deus move o mundo espiritual de uma forma tremenda e poderosa. E isso vai refletir no mundo material. Porque antes de Neemias ir falar com o rei Artaxerxes, ele foi mover o mundo espiritual. Ele foi buscar a presença de Deus. Ele foi buscar as orientações do Senhor, para que quando ele fosse falar com o rei, Deus já havia amolecido o coração do rei. Deus já havia trabalhado no coração do rei, para que o rei pudesse dar carta para Neemias, para que ele pudesse voltar para Jerusalém a reconstruir o muro. Esse amor ainda toma contornos extraordinários, extrapolando a razão comum. O amor de Neemias por Jerusalém, ele extrapolava a razão comum, porque diante dos olhos de toda a sociedade ali, das nações vizinhas, Jerusalém estava destruída. Era impossível a reconstrução de Jerusalém. Era impossível a reconstrução dos muros, a qual haviam sido destruídas. Mas o amor de Neemias revelado nesta missão, ela extrapola qualquer razão. Quando assim nós dedicamos a obra do Senhor com amor, Deus começa a realizar a obra tremenda e maravilhosa através da nossa vida, que extrapola o entendimento das pessoas que estão por fora, a qual muitos irão olhar e dizer: como este ou aquela consegue realizar a obra do Senhor diante das dificuldades, diante das crises. Então, a lição de hoje é liderança em tempo de crise. Que o verdadeiro líder, ele sempre vai olhar a crise como uma oportunidade de crescimento. Nunca como uma derrota, mas sim como crescimento, uma oportunidade de estar crescendo
em todas as áreas. Então Neemias, nós observamos que ele cresceu na oração, ele cresceu na intercessão, ele cresceu no jejum, ele cresceu no amor à obra de Deus. Então, em tempo de crise, Neemias, ele cresceu. Então, nós podemos observar que a crise para o servo de Deus, ela é benéfica. É para nós uma oportunidade de crescimento. Esse amor ainda toma contornos extraordinários, extrapolando a razão comum, fazendo com que o copeiro do rei arriscasse a sua própria vida diante do seu soberano. Porque era um risco tremendo dirigir a palavra ao rei. Mas através da oração, Deus, a qual diz a palavra que Deus abre caminho no meio do ermos, Deus abre caminho no meio do nada, onde não existe caminho, Deus abre. Deus muda o coração arranca o coração de pedra e coloca um coração de carne. Então, através da oração, Neemias teve êxito ao chegar diante da presença do seu soberano. E nesse transbordar, alcança-se fulgor quando a semelhança de Jesus renuncia à sua condição de destaque e conforto ao dirigir a uma terra arrasada, cujos habitantes encontravam-se em grande miséria, os muros fendidos e as portas queimadas a fogo. Então Neemias é o exemplo do Senhor, que deixa a sua glória, o seu trono de glória, e vem habitar no meio de um povo pecaminoso, de um povo de dura cerviz, como diz a palavra do Senhor. Neemias é um exemplo maravilhoso de amor que deve habitar em nossos corações. Um sentimento expresso pelas lágrimas e sobretudo pelo jejum e oração, renúncia e trabalho em favor do povo de Deus. É como Jesus disse, renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e segue-me. Então é preciso nós renunciarmos a nós mesmos, tomar a cruz de Cristo e segui-lo. Foi o que Neemias ele fez aqui, ele negou a si mesmo, ele renunciou tudo aquilo que ele tinha, o conforto que ele tinha ali no palácio, o salário que ele tinha ali no palácio do rei, ele renunciou tudo aquilo por amor à obra de Deus. Nós vamos encontrar também em Marcos capítulo 10, no versículo de número 42 a 45, depois os irmãos estarão lendo em classe. Romanos 12, versículo 10. As Escrituras nos convidam a um coração terno e compadecido. Então as Escrituras nos convidam a um coração terno, um coração aquebrantado diante do Senhor e um coração compadecido, que quando Neemias ouve a situação de Jerusalém, ele teve o seu coração compadecido com a situação de seus irmãos. Logo, ele deseja reparar Jerusalém, ele deseja reparar ali os muros. A expressão resolutas e firmes em cumprimento aos maiores mandamentos, Levítico 19, 18, Mateus 22, 36 a 40. Tais sentimentos e ações encontram ápice no Filho de Deus, que deixou o esplendor da sua glória e tomou forma de homem, habitou entre nós e não somente arriscou a sua vida, mas entregou a sua vida, deu a sua vida por amor e resgate de nossas almas. Olha que amor sublime, a qual diz a palavra que Deus ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu unigênito Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então,
O amor do Senhor, ele é imensurável pelas nossas almas, né? Partiremos agora para o tópico de número 2, as dificuldades na reconstrução dos muros de Jerusalém. Em todo o percurso da história do povo de Deus e da Bíblia, nós podemos compreender que a realização da obra do Senhor, nós sempre vamos encontrar grandes dificuldades. Nós observamos os homens da história que, em meio a grande dificuldade, realizaram uma grande obra para o Senhor. Então, no tópico 2, nós vamos observar as dificuldades na reconstrução dos muros de Jerusalém. A obra para a qual foi chamado Neemias era impossível de ser realizada aos olhos humanos. É bem verdade que todos que olhassem para Jerusalém não acreditavam que de lá poderia sair alguma coisa, poderia realizar alguma coisa, porque a cidade estava devastada, em ruínas. Haja vista a ausência de recurso, não havia recurso nenhum, não havia matéria-prima, mas Deus, em sua infinita misericórdia, abriu o coração do rei da Pérsia para providenciar o necessário. Quando o rei dá carta a Neemias, nessa carta, ele já coloca tudo o que precisa, tudo o que Neemias precisava. Então ele providenciou tudo o que Neemias precisava. Então, em tempos de crise, a providência maior, ela vem do Senhor. Em tempos de dificuldade, a providência vem do Senhor. Então a palavra de Deus diz: bem-aventurado aqueles que esperam e confiam no Senhor, porque do Senhor ele vem e nos socorre. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, abriu o coração do rei da Pérsia para providenciar o necessário. Então tudo o que acontece hoje nos governos, é Deus que move o coração do presidente, dos nossos governantes, dos nossos prefeitos, para prover ao seu povo o necessário. Nós observamos nessa palavra necessária, não é mais e nem menos, é o necessário. Quando a palavra do Senhor diz: basta cada dia o seu mal. E na oração do Pai Nosso, Jesus fala: o pão nosso de cada dia. Então o Senhor, ele provê para nós, para o seu povo, o necessário, nem para mais e nem para menos, somente o necessário. As dificuldades ainda se estendiam com a presença dos inimigos que habitavam dentro e fora dos muros de Jerusalém. Adversários que zombavam, mentiam, subordinavam e conspiravam incansavelmente contra o projeto de Deus. Infelizmente, é o que acontece hoje no meio da igreja. Graças a Deus que na nossa igreja isso não acontece. Mas dentro de um contexto geral da obra de Deus, englobando toda a obra de Deus, nós vamos observar aquelas pessoas que não querem que a obra de Deus seja realizada. Então, elas se contrapõem à vontade de Deus, se levantando contra líderes, se levantando contra pastores, se levantando com mentiras. Mas a palavra de Deus diz: ai daquele que toca no ungido de Deus. Então, antes de alguém se levantar contra o ungido de Deus, é preciso ter a consciência que a palavra de Deus diz: ai daquele que toca nos meus ungidos, ai daquele que toca nas meninas dos meus olhos. Então a igreja do Senhor, ela é a menina dos olhos de Deus. E ai daquele que se contrapõe, se levanta contra a obra de Deus.
A Bíblia diz que para este era melhor não ter nascido, quando Judas traiu ali o Senhor, né? Então, na obra de Deus sempre vai ter os inimigos, os adversários. Nesta perseguição hostil, a graça de Deus sobre a vida de Neemias se torna notória. Quanto mais as pessoas perseguiam Neemias, mais ele crescia na graça do Senhor, porque a sua visão estava no Senhor, os seus olhos estavam fixados naquilo que o Senhor vocacionou o seu coração para tal obra. Então, nessa perseguição hostil, a graça de Deus sobre a vida de Neemias se torna notória ao liderar seus irmãos com adoção de estratégia. Olha que coisa maravilhosa. Diante da crise, Deus sempre vai dar estratégia para o seu povo, estratégia de crescimento, estratégia para fazer a obra do Senhor. Então, Deus aqui estava dando estratégias terrenas e espirituais para a realização da obra. Neemias animou o seu povo, abriu múltiplas e simultâneas frentes de trabalho. Segundo alguns historiadores, Neemias colocou os moradores de Jerusalém, aquelas pessoas que moravam perto do muro, Neemias chamou aquelas famílias para ajudar na reconstrução do muro. Então, olha a estratégia que Deus deu para Neemias. Neemias organizou a reconstrução do muro. Então, nós podemos observar que o Senhor, ele gosta das coisas ordeiras, da realização da obra do Senhor. Ela precisa ser organizada, ordeira. Então, Neemias, ele organiza as famílias que moram em frente ao muro para iniciarem a obra da reconstrução do muro, todos juntos, simultaneamente. Segundo a palavra, parece que foi 72 dias ou 62 dias, não estou aqui me recordando mais ou menos, mas foi um curto período que Neemias conseguiu realizar essa obra, a reconstrução do muro, pela estratégia que o Senhor deu a ele de estar levantando famílias para realizar a obra de Deus. Então nós observamos que nenhum líder faz a obra de Deus sozinho. Não existe pastor sem as ovelhas, e não existe ovelha sem o pastor, sem ali o seu líder. Então a figura do líder é necessária, e a figura das ovelhas, do rebanho, também é necessária. E ambos realizam a maravilhosa obra do Senhor. Neemias animou o seu povo, abriu múltiplas e simultâneas frentes de trabalho e colocou sentinelas diurnamente para proteção e organizou os afazeres juntamente com a guarda e estabeleceu estratégia de defesa de corpo, isto é, ajuntamento unissono do povo nos lugares alvos de ataques. Pelo toque da buzina, salienta-se que os maiores atributos, Neemias animou o povo, abriu múltiplas e simultâneas frentes de trabalho, colocou sentinelas diurnamente para proteção e organizou os afazeres conjuntamente com a guarda e estabeleceu estratégia de defesa de corpo, isto é, o ajuntamento unissono de todo o povo nos lugares alvos de ataques, pelo toque da buzina. Salienta-se que os maiores atributos de Neemias foram a sua fidelidade e comunhão com Deus. Então, um líder que é fiel a Deus
ele tem êxito no propósito da realização da obra do Senhor. Então, se destaca os atributos de Neemias, a sua fidelidade e comunhão com Deus, a sua firmeza, claramente visto quando, mesmo após ser alvo de ardis palavras para fazer tropeçar e de consecutivas investidas dos seus inimigos, esses restaram infrutíferos para removê-lo do seu objetivo. Então, por mais que os seus inimigos se levantaram contra a sua vida, falaram mal dele, contradizeram o seu propósito, não tiveram êxito para removê-lo do propósito que havia no seu coração. Neemias nos ensina que a obra de Deus é cercada de dificuldades e que em Deus somos mais do que vencedores. Isto porque é Ele quem abre as portas, aplana os caminhos e peleja por nós. Êxodo capítulo 14, Deuteronômio capítulo 3, versículo 22, Neemias 4, 20, Isaías 43, 13, depois os irmãos podem estar lendo aí na classe. Contudo, para que a vitória seja uma realidade na nossa vida, é necessário atender ao chamado com esforço. Como a palavra diz, esforça-te que eu te ajudo. Tem bom ânimo. Assim o Senhor falou para Josué, tem bom ânimo, tem muito bom ânimo. Esforça-te que eu te ajudo. Ânimo na fé e nunca olhar para trás, pois o nosso triunfo está além das densas nuvens e das tempestades. Então nós podemos observar nesse tópico de número 2 as dificuldades na reconstrução dos muros de Jerusalém e a estratégia que Deus deu para Neemias na organização das pessoas que estariam trabalhando na obra do Senhor. Então, ali Deus vocaciona Neemias para ser um grande líder. Ele começa ali organizando as pessoas, liderando como mestre de obra, liderando ali as famílias para a reconstrução do muro simultaneamente. Então Deus, ele é um Deus de estratégia, e essa estratégia que Neemias teve foi dada por Deus. Partiremos para o tópico de número 3. Arrependimento, uma vereda rumo ao avivamento. Essa é a parte mais importante da reconstrução de Jerusalém. A reconstrução do muro foi importante, a restauração do altar foi importante. Todos que trabalharam na reconstrução de Jerusalém fizeram uma importante obra. Mas agora Neemias chama o povo para o arrependimento diante da palavra do Senhor. Arrependimento, uma vereda rumo ao avivamento. Tópico de número 3. Terminada a reconstrução dos muros, Neemias passa a nobre e mais... Terminando a reconstrução dos muros, Neemias passa a nobre e mais excelente tarefa de conduzir o povo em santidade a Deus. Isso se inicia pela busca dos registros genealógicos, culminando na exclusão do ofício sacerdotal de famílias que não possuía descendência para o exercício desse ministério. O processo iniciado pela busca nas gerações é agora levado a efeito como a leitura no ensino do livro da lei. Agora Neemias pega o livro da lei e traz para o povo as escrituras e começa a ensinar, começa a desfazer aqueles costumes que o povo
adquiriu no cativeiro. Por exemplo, um sacerdote familiar. Um sacerdote ele deveria ser da linhagem sacerdotal. Qualquer pessoa não poderia ser sacerdote, então ele deveria ser da linhagem sacerdotal. Então Neemias traz agora a lei, a qual a palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora Neemias tem a árdua tarefa de ensinar o povo a lei, trazendo ao povo lamento, choro e confissão de pecado. Na medida que Neemias ia aplicando a lei, aplicando ali a palavra, o povo foi chorando, foi se lamentando e foi confessando os pecados. Houve ali um conserto geral, porque aonde a palavra de Deus ela chega, ela começa a consertar as coisas. Por exemplo, quando nós recebemos a palavra do Senhor, a palavra começou a consertar a nossa vida que era toda torta no que nós somos hoje. Ainda estamos no processo de aperfeiçoamento diante da palavra do Senhor. Então, quanto mais nós lemos a palavra, nós buscamos na palavra do Senhor, mais o Senhor vai corrigindo a nossa vida. Então, Neemias foi trazendo ao povo lamento, choro e confissão de seus pecados e iniquidades. Nesse contexto, rumo à santidade, Neemias faz cessar a exploração dos pobres pela prática de usura e determina a restituição de suas posses. Então, nós observamos que a lei ela foi restituindo para cada família aquilo que a família tinha por direito, a sua posse. E celebra a festa dos tabernáculos, purifica a casa de Deus e restabelece os dízimos e o quinhão dos levitas. O quinhão dos levitas significa responsabilidade de cada um na obra do Senhor. Responsabilidade individual, responsabilidade de trabalhar. É a parte ou a porção que cada um tinha sobre a obra do Senhor. Nomeia responsáveis idôneos. Olha, agora Neemias ele se transforma num grande líder. Agora ele está nomeando as pessoas idôneas para a administração dos tesouros. Resgata o mandamento sabático e repreende os judeus pelos casamentos com mulheres estranhas. Como a palavra de Deus nos orienta aos jovens, quero chamar mais uma vez a atenção dos jovens, adolescentes, que quando nós chegamos à idade de casarmos, é interessante nós buscarmos dentro da nossa comunidade, dentro da igreja, a esposa, a moça, o esposo, para que nós não trazemos julgos desigual para a nossa vida. Então, agora Neemias, ele repreende os judeus por ter casado com mulheres que não eram judeias, que não eram da linhagem. Então, como nós temos visto hoje, muitos casamentos que não deram certo, porque ou o rapaz procurou mulher do mundo, ou a menina foi buscar o rapaz lá no mundo, sendo que Deus tem dentro da igreja o melhor casamento, o melhor esposo, a melhor esposa dentro da nossa comunidade. Então é importante nós atentarmos para isso. Maior que a restauração dos muros foi a espiritual, um regresso a Deus pelas veredas do arrependimento e da observância das sagradas letras, das sagradas escrituras. As sagradas escrituras devem ser o fundamento que norteia
a nossa vida. A palavra de Deus deve ser sempre a palavra que norteia a nossa vida. Quando nós temos dúvida, nós vamos buscar na palavra de Deus. Quando nós precisamos tomar uma decisão, nós vamos buscar na palavra de Deus. Quando nós precisamos realizar algo para Deus, nós vamos observar conforme a palavra de Deus. Tudo precisa ser feito conforme a palavra de Deus. Então Neemias, além de restaurar o muro, ele trouxe a restauração espiritual, observando os mandamentos da lei, observando a palavra de Deus. Então, quanto mais nós vamos observando a palavra do Senhor, mais nós vamos se adequando à vontade do nosso Deus. Pois é por elas que andamos e somos conduzidos à perfeita e agradável vontade de Deus. Salmo 119, 105. A palavra nos liberta e é enfática ao nos ensinar desde os ternos dias, para que saiba e prudentemente sejamos conduzidos. João 8, 32. Provérbio 22, 6. Mas se algo nos desviar desse trajeto, é importante saber que o caminho que nos leva novamente aos braços do Pai chama-se arrependimento. Arrependimento significa dar meia volta e voltar-se para Deus. É como se nós estivéssemos indo numa direção. Chegar lá na frente, nós observarmos que erramos o caminho. O que nós temos que fazer? Precisamos dar meia volta e voltar para o início. Então, o arrependimento nos une novamente ao Senhor Jesus. Partiremos para a conclusão desta lição, que diz: nesta lição podemos meditar acerca do amor, da providência divina e da santidade, que deve ser um estandarte em nossas vidas. Vimos também que as Escrituras são nosso guia e por elas devemos andar. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. Pois se assim procedemos, o Altíssimo será o nosso ajudador nos momentos de dificuldades, e eles não serão capazes de nos fazer submergir. Finalmente aprendemos que quando nos desviamos, o arrependimento é o primeiro passo no caminho de volta, um caminho dado por Deus aos homens, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. João 15, versículo 3. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra, ela é verdade. João 17, 17. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14, versículo 6. Meus queridos irmãos, que Deus vos abençoe, que Deus vos continue dando grande estratégia, que Deus te vocacione para uma grande obra, lembrando que a crise, a dificuldade é uma oportunidade para o surgimento de grandes lideranças, de grandes líderes, de grandes pessoas que possam realizar a obra do Senhor, de grandes obras maravilhosas como essa da reconstrução do muro e também a reconstrução espiritual de Jerusalém. Meus queridos, até a próxima aula. Fiquem todos na paz do Senhor. Até a semana que vem, se assim Deus nos permitir.